Boa tarde. Boa tarde. Pode chamar as pessoas que vocês quiserem. Como é que faz para chamar, gente? Só por aqui mesmo. Olá, pessoal. Venham bater esse papo com a gente. Vamos conversar sobre a edição de resistência. Como é que estamos fazendo para resistir nesses tempos sombrios? Para a literatura, para o livro, para a leitura. Só por aqui mesmo. Olha, está tendo... Estamos ao vivo, está tudo certinho. Está tendo um retorno aí da voz de alguém. Da voz que a gente está falando, tem alguém com o Facebook. Eu estou no celular, mas eu baixei completamente e fechei o meu Facebook aqui mesmo no computador. Não é você não, Ítalo? Não, eu já fechei. Eu só abri para testar, mas já fechei. Ah, bom. Então tá bom. Realmente saiu. Não saiu não. Estou ouvindo aí. As pessoas estão começando a entrar aos poucos. Ainda temos 9 minutos, mas aqui é o aquecimento, né? Beleza. Eu sou Clara Regui, mineira, moro em Brasília. Daqui a pouco eu vou... Natália. Eu sou a Natália, da Havaí Editora, também de Brasília, né, Clara? Estamos aqui no Cerrado. Beleza. Clara Regui, Outubro Edições. Natália, você faz livro só em Brasília ou você já fez de outras cidades também? Já fiz de Minas, fizemos também para uma autora de Alto Paraíso. BH, estamos na edição de um livro bem bacana, de uma autora de lá. Vocês são de Brasília, Clara? Não, eu também já fiz alguns de Belo Horizonte, já fiz de Pirenópolis 2, já fiz um de Goiânia e um de São Paulo. A maioria é Brasília, né? Mas quem que você fez de Belo Horizonte? Eu fiz o José Borges Carneiro, o médico do sertão. Ele queria contar um pouco da experiência dele enquanto médico. E aí, o livro foi incrível. BH é Rosemary, o nome dela. Uma querida. Ela queria ter participado do projeto do Poema ao Livro, só que não foi possível, porque ela não mora aqui. E aí ela foi perguntando ali quais eram as possibilidades de ser publicado pela Vá, fora do projeto. A gente foi conversando e acabou que ela decidiu publicar. Legal. Ítalo, esse barulho que está fazendo é parecendo uma descarga de privada. O que é isso? É o meu microfone, mas na hora que começar, eu vou deixar no mudo para vocês conversarem, não se preocupem. Tá bom. Ele tem um barulho sinistro. Dá para compartilhar. Você não está com o telefone aí, né? Ah, sim, pode compartilhar. Você não está com o telefone aí, né, Clara? Ou sim. Como é que faz para compartilhar? Compartilha pelo Facebook. Você entra na própria página, aí tem lá do escrito, compartilha. Não, peraí. E eu também estou comendo pipoca. Aí você quer, né? Ai, Compartilhando. Ai, gente, mas não tá... Peraí, não estou achando, não. Ah, agora achei. Comendo pipoca.
Aí você quer, né? Aí, Clara, abaixa. Agora sim. O pessoal está entrando na sala. Ó, a gente já pode começar. Tem uma pessoa já na sala. Tá bom? Começar. Tá bom, vamos lá. Beleza. Você vai começar perguntando, Ítalo, ou quer que a gente comece se apresentando? Eu vou fazer as honras aqui. Boa tarde a todo mundo que está na sala. Essa é mais uma mesa do Live Room Álcool Gel, que é esse evento que está unindo as pessoas de casa, né? Através aqui das nossas redes do Carnaval. Só lembrando que essa live vai estar disponível depois, para quem quiser assistir. Então, mesmo que tenha ou pouca gente ou muita gente na live, o conteúdo ele não se perde, porque ele vai ficar depois. O banco de dados que a gente vai ter no final dessa quarentena vai ser enorme de conteúdo. Tem conteúdo para tudo quanto é gosto. O nível de pesquisa depois nesses vídeos vai ser gigantesco. E acho que a intenção é exatamente essa, pegar vários olhares de várias pessoas, de vários estilos e locais do Brasil, e formar esse banco de conteúdo, tanto nessa interação ao vivo quanto no pós. Por isso que sempre que os autores me perguntam, os editores, mas esse horário tem gente, mas vai dar gente, eu sempre digo, não se preocupe, porque o conteúdo, tanto ao vivo como no pós, ele permanece, e isso é irrelevante, porque as pessoas vão acessar de qualquer maneira. Então, sim, sejam bem-vindos para mais uma live. Hoje a gente está com a Natália, da Ava Editora, e com a Clara, da Outubro Edições. Daqui a pouco elas vão se apresentar. E essa é uma mesa, essencialmente, de editoras mulheres. E não coincidentemente, até porque a gente tem um trabalho de curadoria, a maioria das pessoas que participaram até agora nas lives foram mulheres, né? A grande maioria, desde que a gente começou na sexta-feira, foram mulheres. E a gente tenta trazer todos os olhares aqui, de todos os lugares, de todos, sabe, de todas as regiões possíveis. E vai ser assim até o final da quarentena. Bom, sigam a nossa programação. Depois da live das meninas, às 19 horas, tem um show lá no nosso Instagram, do Maguinho do Pife, que é uma banda de pífanos. E às 21 horas a gente tem show aqui no Facebook, com o Zé Quaresma, da banda Vale do Até. E às 22h30 a gente tem outra mesa com editores de revistas literárias. Mas vamos lá. Agora as meninas vão se apresentar, começando pela Natália e depois a Clara. E logo após a gente começa o caráter discursivo da mesa. Pode começar, Natália. Boa tarde a todos e a todas. Eu sou a Natália, sou aqui de Brasília, precisamente do Recanto das Emas, periferia aqui de Brasília. Bom, eu sou editora na Ava, idealizadora dela e também faço coordenação editorial dentro dela. Ofereço oficinas de escrita criativa, de livro artesanal. Também sou poeta, me publiquei pela Ava, e produtora cultural. Esse trabalho na Ava tem sido muito importante. Eu descobri na Ava a minha forma de existir aí na vida. A Ava me dá fôlego e respiro, né? Então, acho que é isso. Me apresento dessa forma. Bom, meu nome é Clara Negui, vocês estão vendo, eu sou criadora e diretora da Outubro Edições. Eu sou jornalista de formação, trabalhei durante 30 anos com jornalismo e sempre editando muito. E também comecei a escrever e a publicar livros como escritora. E esse trabalho duplo, de editora em jornal e de escritora, acabou me levando a começar a editar livros também. Comecei editando livro
um livro de poesia do meu pai, que era poeta, e depois as pessoas começaram a ver o nosso trabalho, começaram a nos pedir para fazer também trabalhos similares para elas, e aos poucos eu comecei a editar um livro, outro. Em 2015, quando a minha vida profissional deu uma virada, assim, a revista onde eu escrevia fechou, o emprego que eu tinha terminou, aí eu resolvi formalizar esse trabalho de editora que eu já fazia, já tinha feito vários livros dessa maneira, e nessa formalização nasceu a Outubro Edições, né? Entre os livros que a gente já publicava antes, desde o início dos anos 2000, e hoje, essa semana, saiu o mais fresquinho, produto mais novo da nossa editora, a gente já está com 59 títulos nesse meio tempo aí. A grande maioria depois de 2015 para cá. E então, a gente tem feito muito, como escritora, eu vou muito escola, muita feira e festa literária, conversar sobre o meu trabalho, sobre a literatura, mas também como editora eu tenho feito muita participação nesse tipo de debate sobre o mercado editorial, sobre as saídas para os pequenos, para os independentes, né? Como cavar espaço nesse mercado tão fechado. Então, acho que é isso que a gente está aqui para falar, né, Natália? As soluções que a gente vem descobrindo para poder se virar dentro de uma conjuntura tão negativa, tão contrária à cultura, à produção cultural, ao artista, à expressão livre de ideias, né? Enfim. Sim, exatamente. Nasceu em 2017, com a autopublicação do meu livro. Foi um ensaio, aliás, para o livro que eu tenho hoje. E aí eu fiquei, assim, quase que uns 6 meses só prestando consultoria. E aí pensei, bom, tá na hora de ser mesmo uma editora. E aí eu fui lá, fiz um MEI, me cadastrei junto ao ISBN, enfim. Hoje a gente tem 26 livros lançados e até o final do ano a gente consegue. Isso foi em março de 2018, dia 16, que a gente se consagrou mesmo ali, registrado, tudo bonitinho. De lá para cá, esses 26 livros nasceram, né? Todos com o selo da AVA. E até o final do ano a gente vai lançar mais um bocado, porque aí tem um projeto do Poema ao Livro que vão lançar 30 poetas nunca publicados das periferias aqui de Brasília, todos de uma vez, então vão ser mais 30 títulos, né? E aí é isso. Esse projeto é também tá dentro disso que você falou, né, Clara, das formas que a gente vai buscando aí de fazer acontecer o nosso trabalho. Que aí tem isso que é muito interessante, né? A gente não é só editora, a gente é autor e editor, né? Autora e editora. Eu acho que isso é um grande diferencial, assim, né? Partir da autoria ao empreendimento, né? No meu caso, a editora só nasceu, só se consolidou da maneira como ela se consolidou, porque eu, como escritora, precisava publicar meus livros. Quando eu comecei a publicar, em 2005, eu publiquei meus 2 primeiros livros por editoras. O Segunda Divisão, por uma editora do Rio, chamada Lamparina, que existe até hoje, da Tereza Andrade, uma editora bacana e tal, e um de Belo Horizonte, onde eu ainda morava, que é o Fafiche, um livro de memória sobre o movimento estudantil. O terceiro e o quarto livros, o terceiro livro eu ainda também publiquei por uma editora, que foi a Geração Editorial de São Paulo. Mas do quarto livro em diante, com a minha mudança na situação que eu vivi profissional, eu trabalhava antes em jornal e parei de trabalhar. Eu comecei a não encontrar mais editora disposta a me publicar. Eu acho que não é coincidência o fato de não ter quem queira me publicar quando eu deixo de escrever em jornal. Enquanto eu escrevi em jornal, muita gente queria me publicar. Depois que eu passei a trabalhar em outras funções, em outras coisas, sumiram.
E eles alegavam, assim, o mundo editorial, muitas vezes, a maioria das vezes, nem nos responde, né? Nem nos diz não para as nossas demandas de publicação. Mas, quando respondem, eles alegam que o assunto não interessa, que você não é conhecido, que você não tem uma perspectiva comercial. Então, quando eu escrevi um livro cujo tema era um bitomaníaco, eles falaram que Beatles não era um tema que interessasse. Quando eu escrevi um livro cujo tema era o Caminho de Compostela, eles falaram que o Caminho de Compostela não era um tema que interessasse. Então, eu estava percebendo claramente que não era o tema, que não era isso. E que se eu ficasse esperando, como muitos amigos escritores me aconselhavam, não se autopublique, espere uma editora boa te descobrir e te publicar. Se eu seguisse esse conselho, eu ia escrevendo e engavetando. E à medida que você engaveta a sua produção, você se desestimula, você não investe na sua carreira de escritora, então você vai fazendo morrer aquele seu desejo literário, né? Então, eu criei a editora nesse sentido. O meu livro sobre Beatles não interessa? Publiquei o Rádio Beatles. Meu livro sobre Compostela não interessa? Publiquei o Siga Setas Amarelas. E foi assim, a coisa foi andando. E eu fui percebendo que quanto mais eu publicava, mais eu desenvolvia em mim o gosto de vender o livro, de divulgar o livro, de fazer com que o livro acontecesse. Então, eu me propunha assim, eu faço esse livro, por exemplo, Rádio Beatles, eu vou vender a quantidade suficiente para pagar essa edição que eu investi, para poder fazer o próximo. Então, era cada um sendo um novo investimento, e um novo investimento que tinha que ter o retorno, para eu poder fazer o próximo. E assim eu vi que a coisa funcionava. Eu tive que aprender a vender, eu tive que aprender a ter cara de pau para oferecer meu produto, oferecer meu trabalho, e dessa maneira, indo, e as pessoas foram vendo que o resultado era bacana também, e que eu, né, se eu conseguia, se eu podia, eles também podiam. Né? Muitas vezes a pessoa não sabe fazer, aí vem a mim. Clara, me ajuda a fazer, eu quero fazer um livro, mas não sei nem por onde começar. Aí eu ia fazendo, e nisso profissionalizei. Também foi assim, Nava. Também foi assim desde o início, né? Eu fiz o meu livro, eu fiz o ensaio do Emaranhados, e, bom, eu vou contar um pouco de como começou essa maravilhosidade na minha vida. Eu fiz formação, eu já escrevia desde os 15, 16 anos, mas tinha muita vergonha de mostrar, porque ficava me comparando, né, com tudo que eu lia e que eu achava incrível, não mostrava, não socializava de forma alguma. E aí, em 2015, eu fiz uma formação em tertúlia literária dialógica pelo Instituto Federal de Brasília, aqui em Brasília, campus Taguatinga, que hoje é o Recanto das Emas. E aí, né, na tertúlia, a gente interrelacionava texto e vida, daí tinha escrita criativa, e depois a gente, no final do curso, a gente compilou tudo e fez um livro artesanal. E aí a Jane, que é quem trouxe para a minha vida, e eu sou super grata, virou e falou assim, olha, vamos em uma feira de publicação independente? E aí eu fui, era no Ernesto Café, né, a outra margem. E aí eu falei, caramba, quanta coisa incrível, e era uma feira de arte e literatura independente que acontece anualmente, né, Jordano Bonfim que encabeçou isso. E aí eu falei, bom... Foi onde nós nos conhecemos, não foi, Natália? Acho que foi lá que a gente se conheceu. E aí tinha tanta coisa. Esse lugar é tão incrível, né, Clara? As feiras de publicação independente são assim, nossa. E aí eu falei, caramba, eu posso publicar meu livro mesmo, porque lá na aula a gente fazia, claro, né, de várias formas, e uma delas era com caixa de leite. E aí eu vi que existiam várias possibilidades. E aí já comecei a olhar papel, costura, boa parte era costurado ou grampeado, enfim. E eu falei, bom, vou fazer meu livro. Aí no outro ano eu fui vendendo. Estava com um amigo que estava fazendo joias, o Ciclone na Moringa, com biojoias, vendi. E aí eu vendi muito, assim, eu levei 100 livros, eu acho que voltei para casa com uns 30.
E aí, o Marcos Fabrício, que você também conhece, falou assim, Nath, como assim publicar o próprio livro? Sim. Funciona? Eu falei, olha, é bem simples. Aí ele falou, se você quiser me ensinar, eu quero aprender, porque eu tenho movida, quero publicar meu livro, não vai sair a tempo. Quanto tempo fica pronto? Eu falei, depende, pode sair em 2 meses, um mês, depende do material, depende de todo o processo. Falou, então vamos fazer? Eu falei, vamos. Aí nasce a Natália Consultora, né? Aí ele trouxe mais 2 autores, o pessoal do celeiro. E aí, quando eu vi, eu já tinha prestado assim, umas 5 consultorias. Aí eu falei, tá na hora. E aí meu livro já tinha acabado, e eu pensei, bom, agora eu vou reeditar meu livro, mas fiquei enrolando e enrolando. Aí pela Ava já tinha publicado uns 4 autores, todos homens. E aí o Marcos Fabrício, Natália, tá na hora, né? Vamos olhar para o seu livro de novo. Eu falei, ai, tá bom, eu vou fazer uma nova seleção, enfim. E aí nasceu o Emaranhados. Esse é o Emaranhados, né? E a gente entende na Ava que publicar um livro é expor a alma, né? E então, todo livro a gente convida o autor a colocar, sabe, a exercer sua autoria 2 vezes. Como? Depois do escrito, elaborar, pensar o próprio livro. Que estrutura que ele vai ter? O Emaranhados, por exemplo, é um livro cartão, né? Eu fiquei me perguntando como eu gostaria, se eu fosse um livro, como eu gostaria de ser? Não gostaria de ficar pegando poeira, nem posso, sou asmática. Aí pensei, vou fazer um livro, ó, páginas soltas, para que as pessoas possam presentear com poema, né? E assim o livro cumpriu o papel dele, que é circular, né, Clara? Que é um dos nossos desafios, né? Que é fazer circular essas palavras, né? Essas impressões aí. E aí é isso, a gente tem que correr para a feira, né, Clara? Para as feiras independentes, tem feiras maravilhosas que super acolhem, feiras independentes, esse cenário é muito gostoso, e aí a gente vai vender livro e de repente a gente traz um monte para casa, porque é tanta referência incrível que tem, né? As feiras são ótimas como negócios, mas o melhor delas são os contatos, né? As relações, as redes de contatos. Por exemplo, desde que eu conheci as meninas da Maria Cobogó, a gente tem feito muita coisa junto, inclusive na feira que a Maria Cobogó fez, naquele espaço ali aqui da Asa Sul, esqueci o nome, que eu levei o seu livro, eu levei o Louca como tu madre, eu levei esse livro seu, eu vendi ele lá, porque, além de tudo, eu apanhei gosto por vender, e isso é muito gostoso, que eu tinha muita vergonha. Eu tinha vergonha demais, eu achava que era uma intromissão, sei lá, uma invasão junto às pessoas, e depois eu descobri que não só não é, como é muito prazeroso, porque o comércio é uma troca, e você escreveu, você produziu aquele objeto, e tudo que você quer é que o leitor pegue esse objeto e leia esse objeto, e a sua fala chegue a ele, né? Então, eu tenho sentido muito esse prazer dessa troca, porque quando alguém compra um livro para mim, da minha mão, e me fala, obrigado, aliás, eu falo, obrigada, aí eles falam, não, eu que agradeço, quer dizer, todo mundo está ajudando todo mundo, ninguém está me ajudando a comprar um livro, a pessoa está adquirindo uma coisa bacana, um produto legal, né? Sim. E nessa mexida a gente vai conseguindo também fazer, tem a parte do negócio, mas tem essa parte que a gente é apaixonado, que é a questão da leitura, que é a questão de ampliar o círculo de leitores, né? Eu passei a escrever para crianças também, para jovens, aí passei a ir escolas, aí fazer palestras, e aí, assim, levar para outros públicos esse gosto pela leitura, ajudar a formar novos leitores, né? Sim. E isso aí, nossa, é uma felicidade na vida da gente.
Quando você pode se dedicar a isso, você viver de de livro. Do que acredita e do que alimenta a gente, né? Isso é muito gostoso mesmo. Isso de vender é mesmo desafiador, assim. No início, eu nunca tive problema com vendas, não, né? Eu sempre vendi bem, assim. O problema era vender o meu livro, né? Como é que eu ia falar, olha, leva ele. Às vezes eu ficava com vergonha. E o Emaranhados é um dos que chama bastante atenção pelo projeto da capa, enfim. E aí todo mundo, nossa, mas esse aqui é bem legal. De quem que é? É meu, sabe? Aí eu passei por esse desafio, hoje eu consigo vender o meu livro, falar, olha, tem esse que é de minha autoria, nananana, porque cada livro eu vou contando essa história, né? A gente tem livros com projetos gráficos ousados, assim, e eu gosto de trabalhar isso, dentro do possível, né? Aí eu já quero mostrar um pouco. Esse é da Tatiana Nardoni, uma autora de Brasília. Calma, alma, calma. Aí é um mar, e a gente ficou matutando como é que a gente ia fazer um projeto diferente. Aí a gente fez assim, ó. Dá para ver? Legal demais. Dá sim, muito, muito, muito legal. São 2 cadernos, costura manual. Boa, todos os nossos livros têm costura manual. A gente vai começar a fazer livro colado, mas, costura manual, tá vendo? Então, são 2 cadernos. Eu falei, olha, o mar não cabe em uma capa só, vamos fazer 2 cadernos? Aí ela, vamos, né? Então, tem isso também, né? E Natália, vou perguntar uma coisa, as tiragens têm que ser muito pequenas pelo fato de ser manual? Então, a gente não estava colocando o mínimo, sabe, Clara? A gente... 4 livros de uma vez com a tiragem de 1.000. Então, a gente sempre chama mutirão. A gente costura com o autor, com a família do autor, com os amigos do autor. É bem gostoso isso. E, ao mesmo tempo, estava ficando sem tempo. E aí, a gente definiu agora que vai fazer livro costurado com a tiragem de até 300. Passou disso, só costura... Tem que ser colado. Colado. Ou a gente também, sei lá, vai fazer 20% ou 30% ali com costura, né? Isso é uma coisa que a gente vai conversar com o autor, né? Ver o que... A minha mudança com tiragem, além do custo, claro, a minha redução de tiragem se deu mais por causa de problema de espaço do que de tempo, sabe, Natália? Porque eu, como escritora, eu já estou com 23 títulos, então era livro, a minha casa já não cabia mais tanto livro, tanta caixa, porque você até consegue vender, mas você precisa de um tempo. E à medida que a gente vai profissionalizando, a gente tem que ter produto novo todo ano. Então, eu não posso voltar, por exemplo, numa escola ou numa feira com os mesmos produtos que eu levei no ano passado. Então, tem que ter novidade, eu tenho que ir produzindo mais e mais e mais. Então, o que eu fiz? 2 coisas. Uma redução nas tiragens, né? Aquilo que eu tirava 1.000, eu passei a tirar 500, ou eventualmente até menos. E eu mudei de maior, onde caiba o depósito da Outubro. A Outubro passou a ocupar quase tanto espaço numa casa quanto eu, num apartamento quanto eu. E eu precisei fazer esse investimento em espaço também, porque a gente... tiragens pequenas demais também não compensa, porque encarece demais. Então, você tem que ter, no mínimo, uma tiragem de 500, né? A gente sempre... Aí, às vezes, alguns autores me procuram sobre isso, né? Sobre como fazer o valor diluir, né? Porque cara, impressão. E aí, se fica se a gente faz uma tiragem ali de 30, 50, que a gente já fez, mas era para autores que queriam muito só entre família, sabe? Não, não quero vender, é só para minha família. Mas a gente está aqui também para acolher essa vontade desse autor, esse desejo dele de não estar nas livrarias, por exemplo. Então, o que eu faço, Clara, aqui? Também tem um quarto que está cheio, é só um quarto e eu não tenho nem como mudar de casa. Tanto que eu estou no meu quarto, não estou no quarto ateliê, que eu chamo,
porque nós duas não temos um espaço na editora, né? A gente faz em casa. Então, o que eu faço quase sempre com os autores? Fica com eles uma boa parte, eu fico com um pouco para distribuição e para ir para as feiras. E aí, quando eu preciso, eu falo, olha, deixa aqui em casa uns 30 livros, porque já acabou isso que eu tinha, né? Então, a gente um pouco disso, fica com o autor também para ele ir escoando da forma que ele achar interessante. Porque a gente trabalha muito isso com o autor, né? De que acaba ali a sua autoria, acaba com o livro publicado, porque se for, ok. Mas não é para ser, né? A gente sabe a importância de vender o próprio livro, de carregar esse, né? Isso é assumir a nossa autoria também. De se assumir como escritora. Então, assim, não é que é um papel da editora vender. O autor, no momento que ele tiver, sabe, a gente tem autor que dá aula para a gente de venda. Tem o Everardo, é o 7º livro dele, ele lançou pela gente, ó. Pra ver, a costura já é diferente, ó. Essa costura é a japonesa. Então, ele carrega na mochila em tudo quanto é. Para onde ele vai, ele carrega. E ele falou: não, eu não coloco livraria, não, por conta dos custos, né? Porque tem as porcentagens que o espaço precisa para se manter também. E ele, não, eu vendo sozinho. E vende mesmo. A gente fez 1000 livros, eu tenho 100 livros dele aqui, sabe? Ele não deve ter nem 200 na casa dele. Aliás, a gente fez 1000, né? 1000 livros. E você é que banca ou o autor que banca, Natália? O autor, Clara. A gente é o autor que custeia distribuição é igual, meu. É igual. Porque a gente não tem condições mesmo. Só dentro de um projeto, né, como esse que a gente fez, que tem o apoio do Fundo de Apoio à Cultura, né, o FAC. Então, assim, a gente não tem condições. Aí o autor, na medida em que ele pode, a gente é bem maleável nesse aspecto, sabe? Tem autor que o livro dele vai sair daqui a 2 anos porque é a condição que ele tem de fazer o que acontecer. É igual. A gente vai fazendo aos poucos nos processos, né? Revisão, programação. Oi. Tem pergunta. Tem pergunta? Amanda Vital está perguntando quais os critérios que vocês adotam para publicar os autores. Isso é legal, né? A gente, enquanto autora, sabe o tanto que... Eu nunca mandei livro para editora, mas você já falou, né, Clara, dessa dificuldade de as pessoas não terem interesse no seu texto. E aí é um pedaço seu, né? Como é que a pessoa não tem interesse na sua... Porque a palavra, ela cura, né? Então, saiu de mim, eu preciso que aquilo, sei lá, ocupe um outro espaço, talvez um livro, não sei. Na VA, a gente está pronto para acolher toda e qualquer história de vida, porque antes de um livro é uma história de vida, né? Então, a gente só tem um critério que é não reverberar a violência, não ferir os direitos humanos. Fim. Todo o resto a gente está de braços abertos e também de peito escancarado. Olha, na Outubro é também mais ou menos assim, mesmo porque é o autor que banca, então a gente não vai, sei lá, cercear ou censurar. Claro que critérios, coisas que sejam de muito baixo nível, né, que a gente ache que não vai ser bom para a gente também, que a gente não gostaria de ler aquele livro, de ter aquele livro, a gente prefere não fazer. Mas isso aí, na verdade, nunca aconteceu. O que acontece, às vezes, é de vir um material de qualidade inferior. Uma pessoa quer muito contar uma história, mas ela não sabe escrever direito.
Então, eu ofereço para ela, como eu tenho muita experiência em edição de texto, porque trabalhei 30 anos como jornalista, como editora, como revisora, como copydesk, eu ofereço à pessoa esse trabalho de edição de texto mesmo, de trabalhar o texto com a pessoa, de sugerir alterações, de sugerir, às vezes eu sugiro até uma mudança no final do livro. Olha, essa história está legal, mas esse final aqui está matando a história, vamos propor uma coisa legal, vamos pensar juntos, soluções, né, um aprimoramento do texto, uma coisa que vá para a própria pessoa mesmo, não ficar, digamos, pagando mico, publicar coisas muito toscas, né? Não é bom para a gente, como editora, e não é bom para o autor também, se expor, né, por uma vaidade, enfim. Mas, assim, não temos nenhuma, não cerceamos temas, não cerceamos gêneros, então a Outubro já publica romance, conto, crônica, poesia, reportagem, estudo, memória, enfim, até assim uma coisa meio autoajuda, assim, não é exatamente estrito senso, não, mas é uma coisa mais no tom da autoajuda, assim, também. Mas a gente sempre procura, nosso slogan, né, Outubro é livros bons, bonitos e baratos. Então, a gente sempre procura trabalhar com a pessoa para a gente, isso que a Natália estava falando, de facilitar o pagamento, de facilitar, de viabilizar a publicação de uma maneira, né, que a pessoa dê conta de fazer, e isso inclui a gente fazer muito orçamento em gráfica, buscar a viabilização, às vezes trocar de papel, a pessoa quer um papel, mas aquele papel encarece muito, a pessoa quer fazer tudo em cor, mas aquela cor vai encarecer muito, enfim, procurar maneiras de viabilizar. Mas, em termos de critério de seleção, é assim, sem nenhuma forma de censura, mas com bom senso, para não expor a própria pessoa. Por exemplo, já me aconteceu de publicar um livro infantil e a pessoa me trazer uma arte muito impublicável, muito mal feita por pessoa que não é profissional, e eu falo, não, essa arte aqui não dá, é o sonho da sua vida, publicar esse livro. Não vai publicar com uma ilustração amadorística, no pior sentido, uma coisa que vai depor contra o seu trabalho, você vai gastar seu dinheiro para fazer uma coisa que não vai ficar legal, né? Então, isso tem, mas não de recusar, assim. Até porque isso também é cuidar dessa autoria que chega para a gente, né, Clara? De trabalhar o texto. A gente tem a Cris, que esse do Calma Alma Calma que eu mostrei, a Cris trabalhou todo o conteúdo com a Tati. Que, claro, a gente pergunta se o autor está aberto, né? Você está aberto para melhorar? Melhorar não, a gente fala até acertar, né? O seu texto. Sugestões. As pessoas que estão na editora, não, então, aí vamos lá, né? Ela veio de um blog, né? Então, aí a gente teve que fazer algumas adaptações, e no fim ficou, assim, muito, muito, muito bom, né? E as ilustrações são incríveis, é da Júlia, então a gente também tem um monte de ilustrador que a gente indica. Eu ia te perguntar, projeto gráfico é você que faz, Natália? Eu penso junto com a Lia, às vezes os revisores também trazem. Hoje, a gente está no processo de reestruturação. Antes eu fazia isso muito sozinha e já levava meio que pronto para o programador e revisor, às vezes. Agora a gente está fazendo todo mundo junto, assim, a gente se reúne, ó, tem esse livro, vamos ler? Aí a gente lê e vamos pensar o projeto gráfico? E agora eu vou deixar mais por conta da Lia, assim, ainda que eu esteja participando, né? Porque isso para a gente a parte mais gostosa, essa de criar junto. É tudo muito coletivo, acontece de forma muito coletiva. E o também, né? A gente fala, olha, o que você acha que tem dentro que pode vir fora? Vamos unir forma e conteúdo? Como é que a gente faz isso? Sabe? Deixa eu... Uma pergunta aqui importante. O Luiz Carlos Mendes está perguntando por que esta mesa recebeu o nome da edição da Resistência. Por quê? Posso falar? Fui eu que sugeri esse nome.
Eu achei super que cabia. Fala aí, Clara. Eu acho que é porque, como eu estava contando no início, houve um tempo em que você se autopublicar ou você publicar em editora independente era muito mal visto, era como se você fosse uma pessoa queimando o seu filme, queimando sua obra, porque não conseguia uma publicação pelo mercado formal, pela grande editora. Não era bom, né, o suficiente. Não é, você não era boa o suficiente, você não foi aceito pela Companhia das Letras, pela Record, pela Global, pela José Olímpio, enfim. Eu ouvi isso muito, sou mais velha também, eu já ouvi isso há muito tempo atrás também. O mercado foi se fechando de tal maneira que a resistência dos escritores é se publicar contra vento e maré. É se publicar, seja a autopublicação, seja o artesanal, seja a pequena tiragem, seja a editora independente, seja o e-book, que também muita gente nem publica de papel, publica somente a versão online, mas dá-se um jeito de chegar ao leitor, de qualquer maneira. A resistência é nesse sentido. O que o mercado editorial quer? O que a grande editora quer? Isso já antes dessa última crise que andou quebrando editoras e livrarias grandes pelo Brasil inteiro. Antes disso já era assim, eles queriam pessoas famosas, conhecidas e de grande viabilidade comercial. Então, olhavam para mim, por exemplo, quem é você? Eu sou Clara Reguil, sou uma jornalista mineira que mora em Brasília. Ah, você tem milhares de seguidores na internet? Não, não tem. Eu tenho gente que me lê no jornal, eu tenho gente que já leu meus livros. Ah, você então não nos interessa, não interessa para nós te publicar. Ainda que eu tenha um bom texto, ainda que eu tenha bons romances, ainda que eu tenha boas ideias. Isso eu estou falando que tenho, mas, né? Eu acredito, viu, Clara? Eu conto isso muito em palestra. Um dia que eu fui fazer a palestra, eu tive a curiosidade de olhar qual que era o livro mais vendido naquele dia. Era um livro de uma mulher que sofreu um acidente, um erro médico durante uma cirurgia de lipoaspiração e ficou toda deformada, e ela escreveu um livro. Esse era o livro mais vendido nas livrarias no dia que eu fui fazer essa palestra. Então, essa mulher não é escritora, não tem um bom texto, não tem assim uma ideia bacana para trocar. Ela tinha uma experiência de vida e ela era famosa, ela ficou famosa porque ela apareceu no meio de um escândalo. As pessoas, os livros que vendiam eram os livros de grandes escritores, claro, não vou negar isso, que tinha o Veríssimo vendendo, que tinha, claro, os clássicos vendendo, mas um ex-jogador de futebol, um ex-Big Brother, uma pessoa que foi namorada de um corredor de corrida, qualquer pessoa interessava a eles, mas um bom escritor não interessava a eles. Então, a resistência é nesse sentido, é a resistência da literatura. A literatura quer e precisa de espaço para se expressar, para ser lida, para ser conhecida, para ser vendida e comprada, porque a gente precisa se sustentar, né? É por isso que a resistência. Quer falar, Natália, sua visão Claro, sobre e eu isso? acolhi, Clara, de imediato, pelo que eu já disse e repito, que assim, a Vai entende que publicar um livro é expor a alma, né? E isso é um ato de resistência nesses tempos em que a apologia à aparência é uma ordem. Então, por isso, né, eu acolhi, né, essa sugestão da Clara. Tem mais perguntas que eu estou vendo. Pergunta, gente. Mandem as perguntas. O pessoal está perguntando se a gente tem corpo editorial, revisores, capítulos, diagramadores, quais são e quantas funções vocês disponibilizam para o andamento da editora. Todos possível, né, Val? Assim, a gente tem uns 3, 4 revisores trabalhando com a gente, porque a gente sempre faz 2 revisões em um livro, para garantir que esse livro esteja melhor acertado.
A gente também tem uns 3, 4 diagramadores, porque a gente também acaba que o autor pode trazer um diagramador desde que ele esteja disposto a trabalhar coletivamente, né? Porque a gente pensa o projeto gráfico, né? Juntos. Então, aí vem ilustrador, tem quem, às vezes, só oferece um parecer porque não vai ter tempo de fazer a revisão, e claro, às vezes acumula função, né? Eu faço a coordenação, penso o projeto, quase sempre pensava antes sozinho o projeto gráfico, cuido das redes, que não é nenhuma maravilha, mas que está dentro do que a gente pode e está tudo certo. E é isso. Então, e sempre aberto, né? Claro, para mais pessoas, isso a partir das demandas que vão surgindo, né? E aí é bem interessante. Por exemplo, eu pego um livro e penso, cara, eu acho que eu começo a ler, eu falo, tal revisor, é para ele. Esse livro ele vai ser um presente para ele ler esse livro, revisar esse livro, fazer ali até uma orelha, ou um prefácio, pós-fácio, apresentação, prólogo, o que quer que a gente dê nome aí, né? E o diagramador, ele vai pirar nesse projeto gráfico e vai ser tal diagramador. Então, tal, né? Esse texto do traço da Larissa, esse pede o traço da Júlia, esse, sabe? Então, é um pouco esse trabalho que a gente faz, de ficar... A coordenação faz isso, conectar todos os outros coautores, né? A gente entende que todo outro profissional tá ali também exercendo sua autoria, né? A gente parei. Para mim, o meu sistema é parecido com o seu também, Natália. Embora eu brinque que eu sou do presidente ao boy da empresa, porque a empresa é eu sou uma MEI, como você, uma microempreendedora individual, então sou só eu mesmo, mas a Outubro tem uma característica de ter nascido mais ou menos familiar. O primeiro livro que a gente fez, em 2002, foi um livro de poesia do meu pai, então nós fizemos um trabalho em que eu editava, a minha sobrinha fazia projeto gráfico e diagramação, ela é designer gráfica, e o meu irmão, a minha sobrinha chama Clarice Maia Scott, e o meu irmão Mário Regui, que é ilustrador, que é desenhista, fez a capa. Eu tenho 2 irmãos que são revisores, e eles também trabalharam nesse primeiro livro, revisando os poemas do papai. À medida que a demanda foi crescendo, à medida que eu fui profissionalizando, eu não faço mais só com eles, né? A Clarice faz quase todos os livros meus, da minha autoria, mas não tem tempo de fazer todos que eu tenho demanda, então eu trabalho muito também com o Leonardo Vieira, aqui de Brasília, já trabalhei com o Christian Navar, que é o Soró, um diagramador maravilhoso também, e faço algumas coisas com o Paulo Fatal, lá de Belo Horizonte, e com o Marcelo Belico, lá de Belo Horizonte também. Então, eu, assim, também tenho um corpo de colaboradores entre os diagramadores que fazem projeto gráfico, porque eu não faço projeto gráfico, eles que fazem projeto gráfico e diagramação. Eu dou palpite em tudo, mas na capa, nas artes, em tudo, eu dou palpite. Mas eu não gosto de determinar demais, não, porque eu gosto muito de investir na criatividade dos meus designers gráficos, e eu gosto muito do trabalho deles, então eles me surpreendem, isso é muito, muito legal, né? Me apresentam, às vezes, propostas que nem passariam pela minha cabeça, né? Por exemplo, aquela capa vou mostrar para vocês rapidamente. Isso. Pega algum, para você mostrar que o pessoal está sentindo falta de ver os seus, que eu estou que mostro aqui. Fazer. Por exemplo, essa capa do Natan, por exemplo, a área a arte que o Leonardo usou para fazer, mas o design da capa é do Leonardo Vieira, e esse título do branco que ele usou foi criação dele, ele me surpreendeu completamente, não passava pela minha cabeça que fosse assim, e eu achei maravilhoso, então fiquei super feliz e tal.
umas coisas que a gente começou a criar, não sei se nesse livro do Natan vai dar para ver direito, não, porque ele é muito clarinho, são as artes aqui deixa eu pegar outros para mostrar. Aqui no meu Estrelas de Pés no Chão, isso fica mais fácil de ver. Esse trabalho aqui na segunda e na terceira capa. Levanta um pouquinho, que a gente Clara. passou. Assim, né? A gente passou a usar também essa parte interna da capa, que antigamente a gente trabalhava ela em branco, passamos a usar também a arte ali. Isso são sugestões que surgem do próprio design gráfico. A Clarice que falou comigo, não, vamos fazer assim. E eu fui ver, eu achava que isso fosse impactar muito no preço, e não impacta muito. E impacta muito na qualidade. Há um diferencial muito grande. A gente passou a fazer... Deixa eu até pegar outros aqui para mostrar. Que a gente também fez isso em Davá, Clara, em alguns. De colorido. E colocou, não quisemos fazer uma orelha, mas colocamos aqui. E como se fosse uma orelha, né? Porque lindo. Ilustrações para compor a capa, que a ilustradora fez, só que a gente achou que estava poluindo muito, mas estava tão linda que a gente quis colocar. Esse é o do médico, que é do autor de Minas, que eu te falei. Januária. Aqui, ó. Esse aqui, ó, o Planeta das Flores Amarelas, é um livro meu de crônicas. Aí a gente tinha várias artes de flores amarelas também, então a gente usou esse na capa e contracapa, né? E fica essa lindo, outra. Né? Assim, é muito lindo, é muito lindo. Isso dá um ganho. Deixa eu ver uma coisa. O Lloyd aqui, os infantis também, mesma coisa, ó. O Lloyd. Eu tenho que falar desse meu colaborador mais frequente nos livros infantis, é o Marco Miranda. O Marco Miranda, aqui de Brasília, ele é escritor, poeta, escritor também, e ele é designer gráfico. Então, os livros infantis que eu faço pela Outubro, todos têm o design dele. Isso, ele... Por exemplo, o ilustrador manda a ilustração e ele vai fazendo essas ideias de jogar... Por exemplo, um elemento aqui, um elemento ali. Sim. E isso é muito incrível, né? Arte dela. De ver sendo feito. E, eu digo assim, de pensar, porque tem coisas que me chegam, como a gente às vezes tem que arrumar soluções gráficas que, às vezes, o diagramador ele não está inteirado, né? Por exemplo, esse do Travessias que eu te mostrei, por conta da cor... a gente fez as ilustrações, se tivesse cor ia ficar o dobro do preço, quase. A gente sabe que com cor o preço aumenta consideravelmente. Então, a gente fez isso daqui, ó. Eu pensei nessa solução de colocar todas as ilustrações contando a história, porque são fragmentos de história, então as ilustrações meio que contam, fazer essa ilustração como se fosse fragmentos, né? Uma coisa mais modernosa e tal. Então, aí é uma impressão só, não é o livro inteiro, né? E aí foi possível fazer. Então, tem coisa que a gente precisa levar para o diagramador. Com isso daqui também. Esse livro do Everardo, a maior parte do público dele são idosos, e que não só eles, mas muita gente sofre de baixa visão. Então, a gente teve que falar para a diagramadora que, apesar de um espaçamento entre as linhas maior, de que a fonte, né, de que a tipografia teria que ser maior também, né? E isso é muito legal. Agora, a gente trabalha com a diagramadora, que é a Lia, ela é incrível. Ó, esse livro está incrível. É do Kaiser, esse também a gente aproveitou o fundo, ó. Ó. E aí, legal, muito lindo. Esse trabalho é imprescindível. Como é que a ilustração vai ocupar essa página? Como é que ela conversa com o texto? Eu acho que eu estou muito para lá. Então, é muito gostoso pensar isso. Para mim, é uma das coisas mais deliciosas que tem, sabe? Quando o livro fica pronto, fala, caramba, a gente conseguiu
imprimir nesse livro tanta coisa que não só a história, né? Não só os poemas, não só... Enfim, isso é a parte mais gostosa, assim, para mim. Tem mais perguntas pra gente? Deixa eu só mostrar mais esse aqui, que é aquele que você... da Lucília, que esse livro, Romance da Lucília Garcia, é realmente lindo, ele tem esse também, esse trabalho aqui do interno, que é muito lindo, deixa eu afastar mais. Assim. Ele é muito lindo, então a ideia do autor... na cabeça como se isso fosse fazer ver o livro. Você pegou o seu, tá lá no Fabrício, viu? Agora, com essa pandemia, não sei quando é que eu vejo o Marcos, porque ver o Marcos e não avançar vai ser um castigo. E aqui, o da Margem está perguntando aqui, como vocês veem a relação entre a distribuição e divulgação via internet e a outra feita por meios de livrarias? Já foi bem doloroso, sabe, Nuno? Porque, primeiro, a gente não está em grandes livrarias, né? Grandes em algum aspecto, né? Eu gosto de pensar na desconstrução desse grande. O que acontece? A gente está em livrarias de rua, a gente está na loja do amigo, a gente está em lojas no shopping, né? A gente tem pontos de distribuição consideráveis. Hoje eu tenho o prazer de dizer isso, porque, assim, é uma batalha a gente conseguir um ponto de distribuição, um lugar que vai acolher esses livros com o mesmo carinho que a gente faz, sabe? Com o mesmo cuidado que a gente faz, não vai ficar pegando poeira ali dentro da loja, eles vão apresentar esses livros com muito amor. E aí tem sempre a porcentagem, claro, do lugar. E aí a gente... Tudo isso é um processo, assim, de muita conversa, de eles entenderem que somos autores e editores independentes, né? Que o autor é que investe e que aí não é justo que seja 60%, 50%, né? Então, a gente trabalha, assim, a gente só coloca livro em lugares que as pessoas compreendam todo esse processo que é um processo independente. Então, é 30%, né? Nas redes, como eu disse, a VA, meu Deus, assim, a gente está se estruturando agora, com pessoas incríveis que têm colaborado para que a gente se estabeleça mesmo enquanto empresa, né? Porque a gente nasceu da autoria para o empreendimento. Então, a gente está olhando para agora com isso. Então, a gente ainda não tem uma loja física, tem loja no Facebook. Então, a gente não sabe ainda. Às vezes, as pessoas... eu quero esse livro que você publicou aí agora. Quanto que é tanto? Você entrega? Entrego. Então, a gente vende muito também pela internet, assim. Não tanto quanto gostaríamos e nem tanto quanto eu sei que vamos vender quando a gente tiver a nossa loja que está sendo feita, né? Porque a gente tem que estar atento para esses espaços em que a literatura possa ocupar, né? Então, é isso. E é bem legal a relação, sabe? Quando essas pessoas, elas colaboram com o nosso trabalho, de aceitar ali com 30%, às vezes com 20%, tem lugar que fala, não vou cobrar nada, não. E aí a gente fica super grato, assim, né? Mas é isso, é tudo um trabalho de relação aí que a gente vai fazendo aos poucos, né? Bom, no nosso caso da Outubro Edições, a gente, quando assina o contrato com o autor, a gente não assume a distribuição e a venda. Né? A gente parte do princípio que aquele livro é do autor, eu não tenho direito nenhum sobre ele, o direito autoral é todo do autor, então a venda também é do autor. É claro que, como eu circulo muito, eu circulo em feiras e eu mostro muito o trabalho, eu acabo vendendo também para o autor, eventualmente. Mas, em matéria de distribuição, a gente só tem um contato aqui em Brasília, que é com a Arco-Íris Distribuidora de Livros. Com a Arco-Íris, eu consigo botar os meus livros e os livros da Outubro
para essa distribuição, mas o que me interessa, a mim pessoalmente, é a livraria. Por quê? Pela mesma lógica que eu falei antes a respeito da editora. A livraria, eu tenho livros em livrarias em Belo Horizonte, aqui em Brasília também, mas o que acontece com esses meus livros? Eles ficam ali escondidos, dentro de uma estante, no meio de um monte de livros. Esses livros não vão ser vendidos. Ninguém vai acorrer às livrarias procurando os livros da Clara Regui. Quem vende os meus livros melhor sou eu. Então, é claro que eventualmente outros vendem também. Mas, assim, quem faz circular meu livro, quem consegue fazer uma venda substancial do meu livro, sou eu. Então, para mim, não interessa ter na livraria. Primeiro, porque ele vai ficar escondido lá, ele não vai se vender sozinho. Se não tiver uma pessoa ali para vendê-lo, ele não vai ser vendido. Segundo, por essa questão que a Natália falou, que é a questão do custo disso. Um livro meu, que me custou R$ 27, eu tenho um livro aqui que eu fiz para uma editora, que me custou R$ 27. Para eu vender esse livro na livraria, e acontece isso lá na Arco-Íris, ele tem que custar 54 para pagar os 27 para eles e pagar 27, que é o meu preço de custo, e eu não ganhar nem um centavo com ele. Então, o livro encarece demais. Um livro de R$ 54 é muito acima do padrão que eu gosto de trabalhar. Eu hoje trabalho com livros que custam entre R$ 30 e R$ 40. Né? Eventualmente, alguns custam menos, porque já estão pagos, então eu prefiro baixar o preço deles para eles circularem, porque, né, o que a gente quer mesmo é o livro circulando. A livraria, então, não nos interessa muito, é o pior lugar para vender livro para mim é a livraria. Nas feiras eu vendo, nas escolas eu vendo, na internet eu vendo, nas relações, nas redes sociais eu vendo. Mas na livraria o livro está ali esquecidinho. Então, para mim, eu não estou muito preocupada com isso. É claro que eu preciso distribuir e vender, mas eu tento, por exemplo, esse trabalho de escola para buscar, por exemplo, a adoção de livros por escolas, né? Clubes de leitura. Se um clube de leitura resolve ler um livro seu, é uma venda ali de 20, 30 livros. Então, a gente tem que ir buscando essas alternativas, porque são os caminhos alternativos que a gente tem, como a Natália falou, de vender, por exemplo, eu tenho livros em loja de criança, livros infantis em loja de brinquedos e roupas infantis, né, que é a Bananica, na Asa Norte. Então, é assim. Alternativas. Todas as livrarias, Clara, é porque assim, aqui em Brasília tem na Nós Mercado Criativo, que é uma loja colaborativa, e lá vende muito, isso é muito legal, sabe? Lá sai muito livro nosso, e a gente é o único de livro que está lá. E aí tem na feira, na torre de TV, um amigo que vende biojoias, o Ciclone, que é a Ciclojoias, tem na livraria Ernesto, que também é 30%, e é do autor esse valor, né? O que ele divide com a gente? Ele divide os custos de fazer esse livro chegar até esses lugares que a gente tem que repor e tem que cuidar desse espaço, né? Sobretudo na Nós, por exemplo, Nós Mercado Criativo. Então, assim, não é essas livrarias, assim, sabe? É o Jardim, em Goiânia, que aí você chega lá, a menina pode falar de todos os livros que tem lá. É um contato muito orgânico, não é o nosso livro jogado mesmo na estante. Cadê? Ninguém vai ter o livro nesses lugares mesmo, como você falou. É só mais um no meio de um montão, né? Interessante pensar, né? Toda vez que pergunta sobre distribuição, vocês estão, sabe, vocês estão em tal livraria, sabe? Tipo, não, por quê? Porque a gente não tem interesse em estar nessa livraria. Você sabe quanto custa para estar nela? E você não vai ganhar nem 5% do seu livro, só por conta da distribuição. Sabe? A gente trabalha isso também, conversando com o autor para ele ter ciência. Se ele quiser estar, ele vai ter que procurar essa forma. E eu acho justo. É justo o que ele quer. Ele acha bacana ou não.
Eles nos pedem, você emite nota? Claro, emito nota, tudo regularizado. Mas por que você quer pôr nessa livraria? Não, que era legal ter. Mas vou te contar como é que vai ser lá, seu livro lá. Tem livraria que eu chego lá em Belo Horizonte, que eu sei que tem meu livro, e eu chego sem falar que sou eu falo, você tem um livro tal, assim, da Clara Henry? Olha lá no sistema, tenho, mas não estou achando. Nem eles sabem onde está. Eu deixei o meu livro na livraria da rua, porque eu sou apaixonada, mas também só deixei o meu porque lá é 40%, por exemplo. E aí eu sei que eu teria que conversar com cada um, né? Porque aí eles já têm essa consciência que a gente trouxe, que a gente levou para eles. E aí eles também já se recusam a deixar em lugares assim, tipo 40, Nath? Nossa, não, 40 é muito, pode deixar, não precisa não. Clara, o Luiz falou aqui o seguinte: oi, Clara, li seu livro, Segunda Divisão, e achei o máximo. Eu gosto muito de futebol e a sua abordagem foi muito interessante. Obrigada, Luiz. Valeu. O Deus Edite também, que é um autor aqui de Brasília, está dizendo que está assistindo, está acompanhando a gente. O Demétrio Galvão está dizendo que o papo está muito bom. Gratidão, Demétrios, conheci seu trabalho na live aqui no Carnaval, então sou grata a esse espaço. A Amanda Vital disse que está muito bonita. A questão essa questão da coletividade dentro das editoras, né? É uma edição humanizada, e é super humanizada, porque a gente se esforça, porque eu acho que também vem muito da nossa veia enquanto autora, né, Clara, de respeitar as autorias, porque a gente sabe o que é ser autor, né? E tem uma pergunta aqui, que é... vocês apostam nas divulgações em revistas literárias? Exemplo, envio de uma resenha, envio de fragmentos dos materiais de alguns livros, autores que publicaram. Como é que a gente se relaciona com as revistas e os periódicos literários? Amanda, eu confesso que eu preciso me informar mais, sabe? Quando eu vi aqui o Nuno e o Demétrios e a moça que eu esqueci o nome agora, falando que as revistas estão super abertas a receberem e tal, eu já comecei a procurar e mandei para os autores, olha, enviem seus textos para essas revistas que estão de peito aberto para acolher, na medida em que eles podem, tal, né? Porque é muita coisa para cuidar às vezes, e aí eu me sinto falhando em alguns aspectos, mas com a consciência de que eu estou fazendo o que eu posso, assim, sabe? Me atentar. Na verdade, a gente tem alguns gargalos nessa vida nossa de editora independente. O principal deles é esse da distribuição, sem dúvida nenhuma, né? A gente dificilmente alcança outros mercados fora da onde a gente atua. Eu atuo basicamente em Belo Horizonte e Brasília, porque eu sou de lá e moro aqui, e tenho algum trabalho em Goiás, mas assim, é muito difícil você furar esse bloqueio da distribuição, mas a gente tem um gargalo forte também na divulgação. Porque eu, como trabalhei em imprensa há muito tempo, no início eu ainda tentei divulgar, mas eu vi que eu estava me profissionalizando como editora, e a profissionalização como divulgadora é outra profissão, eu teria que ter outra empresa, eu teria que ter 2 dias de 24 horas, porque eu tinha que manter um mailing atualizado, eu tinha que manter contato com as pessoas das redações, e isso tanto para a grande imprensa quanto para a imprensa especializada, para as revistas. Eu não dou conta disso. E ter consciência de que você não dá conta, então não vai fazer mal feito, eu prefiro não fazer do que fazer mal feito, né? No começo, dependendo da época da vida, a gente até paga uma divulgação. Eu já paguei algumas vezes divulgadores, ótimas divulgadoras para me ajudar e tal. Mas nesse momento, por exemplo, eu não estou pagando divulgação, não estou tendo condição de
de sair desse espectro muito restrito em que eu atuo, que são as redes sociais, né, o WhatsApp, Facebook, Instagram e Twitter. Eu não dou conta de ir além disso e das minhas vendas presenciais e online. Mas acho importante. As revistas especializadas, hoje eu não tenho nenhum contato, não tenho relação nenhuma. Houve um tempo, quando eu lancei esse Segunda Divisão, que o Luiz leu, foi meu primeiro romance a ser publicado, foi pela Lamparina. A Lamparina divulgou, legal, e a gente tinha um dado novo naquele livro, que era um romance sobre futebol, escrito por uma mulher, uma ficção. Então, eram muitos dados novos num livro só. Esse livro deu notícia. Ele teve resenha no Rascunho, ele teve resenha em jornais e revistas especializadas, ele teve resenha em vários estados do país. Eu fui em programas de TV, eu fui ao Sport TV, eu fui ao programa do Armando Nogueira, fui ao programa da Leda Nagli. Então, assim, teve uma repercussão muito grande, e num tempo em que a divulgação funcionava melhor. Hoje, eu lanço meus livros, eu não tenho uma notícia em jornal para fazer um clipping. As pessoas pedem assim, comprovação, matérias de jornal comprovando sua atuação. Não tenho mais, porque quando eu lanço um livro, eu ponho na rede, eu convido as pessoas vão, as pessoas compram, eu levo nas feiras, né? Não saiu uma nota em jornal. E, falar a verdade, não fez muita falta, não, porque o que tinha que acontecer aconteceu pelo movimento dele nesse esquema que eu trabalho hoje, né? É porque também, assim, tem que ver que editora que vai, sabe? Porque para fazer escoar esses livros não é fácil, né, Clara? E, assim, tem autor que não tem uma arte muito grande, como eu sei que eu tenho, como eu sei que você pessoalmente tem. Então, eu olho um pouco para isso, assim, às vezes. Quando eu tenho tempo, eu falo, bom, agora vai ter lançamento esse livro que eu mostrei aqui do Kaiser, que é biólogo, vai ser lançado dia 21 de março, e aí aí eu mandei para alguns jornais, sabe? Que aí também é outra profissão mesmo, que eu tento fazer, porque eu sei que a gente precisa divulgar esse livro, porque a gente não tem essa força tão grande de levar pelo menos 100 pessoas para esse lançamento. Não sei se o autor tem condições de levar mais 100 para a gente fazer vender bastante nesse dia especial de estreia, né? Então, eu entrei em contato com algumas rádios. Oi, tudo bem, Natália? Tá aqui o release do livro, tá aqui tudo bonitinho. Vocês têm interesse? E a gente já tinha marcado até algumas entrevistas, sabe? E aí eu falei, nossa, não foi tão difícil, sabe? Foi fácil. Eu achava que eu ia mandar assim uns 10 e não ia receber um oi. Volta e recebi. Eu falei, legal, vou fazer isso sempre. Porque também é um desafio. Eu, enquanto editora, fico pensando o seguinte: se eu só publico esse livro, claro, eu estou sempre nas feiras e tudo mais, mas se eu só publico e entrego para ele, sabe, eu não me sinto inteira nisso, né? É um compromisso que eu tenho também de continuar tentando colocar ele em evidência. Vão ter rodas de bate-papo, publicar não é só uma vez, publicar algumas vezes, até fazer escoar pelo menos 50% desses livros, né? Então, eu tento esforço, sabe? Para além de estar nas feiras e deixar nos pontos de venda. E é legal, mas é isso, pede tempo, que nem sempre a gente tem. Eu acumulo muita coisa dentro da Avá, né? Além de estar com cuidado, de olhar para a minha própria autoria, porque aí eu estou com um monte de livro, eu estou com um monte de escrito meu parado, e aí eu não estou pensando em elaborar meus próprios livros. Então, eu também estou olhando para isso, né? Ó, para e vai cuidar da sua autoria também. Eu penso isso muito, porque quando eu saí do jornalismo e fui para a literatura, eu queria parar de falar, de contar as histórias dos outros para contar as minhas histórias. E aí eu crio a editora e fico editando os livros dos outros e tendo muito pouco tempo para os meus. Aí eu falo, não posso trocar 6 por meia dúzia, não, tenho que manter. Então eu faço esse esforço, eu
todo início de ano eu falo, esse ano eu vou publicar tal, tal e tal, pelo menos, sei lá, 1, 2 ou 3 livros eu quero fazer por ano, porque eu escrevo para criança, eu escrevo para jovem, eu escrevo para adulto, eu escrevo crônica, eu escrevo romance, então não quero deixar acumular também, né? Porque é uma parte da gente também ali, né? E aí, por exemplo, uma cliente minha, que eu estava fazendo o livro dela, ela falou, mas como assim você não faz a divulgação? Eu falei, não, eu não faço, está no contrato que a gente assinou. Ué, mas não notei isso não. Eu falei, mas eu não faço divulgação, não tenho uma empresa de divulgação. Não, mas você podia fazer ao menos para mim. Eu falei, gente, não faço nem para mim, eu vou fazer para os outros, não, porque é aquilo, você tem que, né, assim, consome um tempo muito grande, você tem que ser bom naquilo, não adianta você fazer, assim, se alguém for me pagar para fazer uma revisão, para eu fazer uma divulgação, eu não posso ligar para 2 pessoas ou 3 e falar que fiz, né, eu tenho que mapear todos os sites, mapear todos os blogs, todas as revistas, né, e esse mapeamento eu não tenho, então... Assim, não, claro, se o autor tem condições de pagar, aí eu jogo ele para um profissional. Tem um trabalho de divulgação que fulano faz, portanto, se tiver como, né? Uhum. Eu não tenho, né? Boa parte dos autores não tem. Pelo menos os que chegam até a vaga. Então, aí então, bom, tá bom, eu me viro aqui, né? Eu faço isso. Aí fico a louca. Mas aí falo, eu vou tentar. Apenas. A gente fica doidinha, mas é muito bom viver no meio dos livros. É muito bom viver disso, né, Natália? E eu decidi mesmo viver disso, eu vivo disso. Assim, na verdade, eu sobrevivo. Tá aí mais um motivo para ser resistência, viu, gente? Eu tenho que sobreviver disso, só de edição. Ainda bem, eu vendo muito bem os emaranhados, também é muito gostoso saber que eu tem lá, de repente, alguém me liga, da livraria tal, a gente vendeu 5 livros seus esse mês. E eu, eita, que legal, massa, deposito. Né? E, então, isso é muito gostoso também, né? De ver esse retorno com o meu próprio livro, que não seja só com as minhas coordenações dentro da AVA, né? Tem mais pergunta. A Amanda tá aqui pedindo desculpa por fazer tanta pergunta, tá tranquilo, Amanda, é bom que você tá dando pano para manga aqui. Ela tá já tem parcerias com resenhistas. Não tenho, Amanda, e realmente é bacana, né? Eu não entendi a pergunta, eu não entendi. Vocês têm parcerias com resenhistas? Com resenhistas, não. Não tenho. A gente tem até o Marcos Fabrício, que também faz parte do corpo editorial, que, como jornalista, ele adora fazer uma resenha dos livros. Inclusive, ele colabora bastante. Ele lê os livros da Avá e manda lá um artigo sobre o livro. Gente, o Marcos é um ser assim que é um presente de Deus na minha vida. E aí ele fala, oferece essas coisas, né? Mas é engraçado, porque eu falei, Marcos, eu preciso enviar a resenha do meu livro. Eu não lembro para que era. Ele começou a me fazer um monte de perguntas. Eu falei, não, Marcos, por favor. Que perguntas complexas, meu Deus. Eu vou lançar outro livro com respostas aí. Aí eu preciso, Nath. Aí tá bom. Fui lá responder, claro, porque eu sei que, né, todo um trabalho, né? Eu queria falar sobre isso, sobre resenhistas. É o seguinte, para começo de conversa, eu tenho um blog que eu faço resenhas literárias desde 2006. Então, estou no 14º ano desse meu blog. É uma coisa que eu nem consigo atualizar muito. Às vezes eu passo 2 meses sem escrever, depois eu escrevo 1, 2, 3. Enfim, mas, de qualquer maneira, eu tenho esse blog há 14 anos fazendo resenhas literárias. Começou na época que eu ainda trabalhava em jornal, depois eu parei de trabalhar, depois eu fui mudando de profissão e nunca interrompi o trabalho do blog.
O trabalho do blog, ele nunca foi remunerado, eu nunca cobrei de ninguém e nunca condicionei nada. São os livros que eu leio e que eu avalio que devam, que vale a pena ser resenhados. Às vezes eu falo mal de algum livro, quando o livro é muito ruim, mas quando o livro é muito ruim de verdade, eu prefiro não ler e não resenhar. Então, a maioria, é claro que são indicações de leitura, né? Não são apenas resenhas, são indicações de leitura. Quando eu comecei com a Outubro e tentei, aí, já caminhando para a profissionalização, eu fui procurada por alguns youtubers que cobravam até R$1.000 por uma resenha. Eu achei aquilo tão chocante, porque eu tinha trabalhado 20 e tantos anos como repórter de cultura, como resenhista de jornal, e, claro, eu era paga pelo jornal para fazer aquilo, mas uma pessoa cobrar R$1.000 para resenhar o seu livro, praticamente você está pagando R$1.000 àquela pessoa para fazer a sua divulgação. Não considero isso uma resenha séria, imparcial. Isso eram youtubers mais ou menos famosos, mais ou menos cheios de seguidores e tal. Depois eu comecei a ser procurada por resenhistas no Instagram. Quando eu criei o Instagram da Outubro, eu comecei a ser procurada por resenhistas. E eu comecei a atender a vários deles, a muitos, não são vários, não, são muitos, que me pediam, eu falava, como é que funciona a parceria com resenhista? Você manda um livro que a gente resenha. E eu mandava basicamente o Tempo Seco, que é um livro romance de geração editorial, e que eu tenho ele muita quantidade. Então, eu mandava um Tempo Seco, que eram pessoas de muito pouca leitura, não eram praticamente resenhas, eram às vezes um parágrafo comentado, às vezes a cópia de uma orelha do livro que foi escrita por outra pessoa e que eles punham no blog deles como se fosse a resenha deles, às vezes eram coisas assim de quem não tem leitura nenhuma, por exemplo, O Tempo Seco é um romance, e teve gente que fez uma resenha falando que as crônicas eram muito legais, como se cada capítulo daquele romance fosse uma crônica. Então, quando eu gastando muito dinheiro mandando livro pelo correio, eu são de estar chegando a um público diferente, mesmo desconsiderando a resenha. Mas eu vi que eu estava gastando dinheiro, aquelas pessoas não são essa. Não, voltei. De vez em quando, alguém me procura. Clara, você faz parceria? Eu falo, o que é a parceria? Você manda. Eu falo, não faço não tenho livro para mandar. Então, parei aí nessa questão. Não sei se era sobre isso que eu estava querendo saber. Natália, você não está online, não? Tô. Natália? Tá me vendo? Tô falando... Oi? Não, tô aqui. Eu tô sozinha aqui. Tá me ouvindo? Clara, você saiu? Oi, gente. Eu só vejo a minha tela. Não sei se a Clara já saiu ou o que aconteceu. Enquanto isso, mais alguém tem mais alguma pergunta para fazer? Se tiverem mais perguntas, enquanto a gente espera a Clara se reconectar, ou que ainda é disponível. A Clara desconectou. Ela vai se reconectar. A Clara deve ter caído. Já pedi aqui para ela voltar, para ela clicar no link de novo. Vamos esperar ela voltar. O bate-papo está muito bonito. Uma galera participando.
Ela tá voltando, a Clara. Tá voltando. Voltei. Você está aí, Natália? Tô. Eu não tinha Tem saído, não. Eu ouvi algum- você me perguntando. Aí eu falei, não, eu tô aqui, eu tava respondendo. Claro, eu acho que era isso mesmo que a Amanda estava perguntando. E aí ela tá parabenizando a gente, diz que somos muito guerreiras e que adorou conhecer o trabalho de nós duas. Gratidão, viu, Amanda? É sempre muito bom também falar desse trabalho. Eu morro de vergonha de vídeo e fotos. Eu não gosto muito e vídeo também, né? Expor a alma 10 vezes. Mas tudo bem, estou aqui viva, estou com um pouco com o nariz congestionado, estou achando minha voz medonha, mas tá tudo certo. O Ítalo pediu para a gente ir para as considerações finais, porque já está dando tempo, né? 1h25. A gente achou que era muito tempo, né, Clara? Até que fluiu bem, né? a minha, eu não estou te acompanhando bem, não, Natália. Está picando muito a sua fala. Eu Vou falar vou mais fazer. devagar. Eu vou. Tá, beleza. Eu vou fazer então minhas considerações finais. Aí você faz as suas, pode ser? Beleza. Então, gente, considerações finais. A gente vê muitas vezes numa escola, numa feira de livros, uma mãe falar com o filho assim: eu já vi isso. Menino, não vai comprar livro, não, esse livro está muito caro. E às vezes é um livro que custa 30, 40 reais. Esse menino está usando um tênis de grife, esse menino está usando um boné de grife, esse menino está usando um monte de bugiganga de grife. Não tem o pode ser criança, pode mudar a vida daquela criança, fazê-la uma criança mais inteligente, mais independente, mais crítica, mais bem informada. Enfim, o livro faz muita diferença na vida das pessoas, e faz das pessoas melhores. Então, para nós que trabalhamos com o livro, seja como escritoras, ou como editoras, ou como revisoras, que eu faço também, leitoras críticas, ou resenhista, que eu sou também, enfim, ou compradora, leitora, né, a gente que vive no meio dos livros, é uma luta muito grande, é uma luta de resistência, não deixar que esse objeto e essa arte tão especiais percam espaço na nossa sociedade, percam valor junto às pessoas. A gente luta, a gente investe, a gente dá o seu tempo, seu sangue, seu amor, sua alegria, sua paciência. A gente faz saraus, eu estava esquecendo de falar, a gente faz saraus, a gente lê poesia, a gente divulga, a gente difunde, e tudo isso porque a gente está lutando aí para melhorar o mundo, e a gente acredita no livro como uma arma muito melhor do que as outras armas para melhorar o mundo. Por isso eu escrevo, por isso eu criei a Outubro Edições, por isso eu venho aqui. Também não gosto muito desse negócio de aparecer na televisão, não, mas venho com a maior alegria para esse tipo de chat, para trazer esse trabalho da gente, trazer nossos autores, nossos produtos, nossos livros, e convocar todo mundo, venham com a gente, que o mundo do livro é maravilhoso. Então, estão todos convidados a partilhar com a gente essa delícia que é viver no meio dos livros. Obrigada ao Ítalo, obrigada, Natália. Passo a bola para a Natália, para ela fazer também as considerações finais dela. Bom, eu acho que a Clara tocou em um ponto muito importante, esse de a gente seguir nesse trabalho de mostrar o quanto é importante ler mesmo, né? E como isso pode transformar tanto a escrita quanto a leitura, né? Então, é isso, eu acho que
poesia cura a vida, né? A gente acredita nisso e é por isso que a AVA existe e é para isso também que a gente existe, né? Para promover cura através da escrita, através da leitura, né? E a gente vivencia isso diariamente, né? E sabe que isso esse é um trabalho que também alimenta, né? Tanto a nossa alma quanto a outra. Então, ao mesmo tempo que a gente entrega, a gente recebe, e daqui a pouco a gente não sabe o que se está entregando, se está recebendo, e essa troca, ela é incrível, né? Então, eu espero fazer muitos mais livros, quero convidá-los para curtir as páginas e acompanhar o nosso trabalho. O Instagram da Ava é Ava Editora, aqui também é Ava Editora, aqui no Facebook. Comprem livros, né? Conheçam pessoas e histórias de vida. O da Clara, o Instagram dela é Outubro Edições, né, Clara? E também tem a página. Outubro Edições e Clara Rui. É isso. E quero agradecer a oportunidade de estar aqui nesse espaço, falando um pouco desse trabalho que me causa tanto efeito de alma. Gratidão. Então é isso. Obrigado, meninas. Obrigado a todo mundo. E até a próxima. Até a próxima. Um beijo.